Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo para você, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje a gente recebe aqui o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Ele que é uma liderança do movimento Brasil Livre, o MBL. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui. Pois é, hoje foi um dia cheio no Congresso. Tivemos o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, começando a discutir. Hoje ele chegou lá com jeito de tigrão. Ele chamou a atenção ali dos deputados, disse para o deputado Guimarães, do PT, que na meia dele, Paulo Guedes, não tinha dinheiro, muito menos na cueca, por causa daquele caso lá no Ceará, que teve um assessor preso com dinheiro na cueca. Agora, tivemos ainda a MP 870, que trata da infraestrutura do governo, da estruturação do governo. Também teve uma sessão lá para tentar votar, mas nada foi votado, porque o Centrão continua insistindo em tirar o Conselho de Atividades Financeiras das mãos de Sérgio Moro para voltar para a economia. É muita coisa, né, Zé Maria? Boa noite. Pois é, muita coisa. E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com um deputado novo, primeiro mandato, é uma liderança nova, que é uma promessa, né, de uma nova posição no Brasil, e num momento em que a política está mesmo muito quente. Denise falou aí dos principais fatos, o governo decidiu que a reforma da Previdência é a prioridade total do governo, enfrentando também dificuldades até nas medidas provisórias, por exemplo, essa da reforma administrativa, a criação de mais 2 ministérios, além de troca ali de funções e cargos que os deputados e senadores querem. É a política mostrando a cara. Deputado Kim Kataguiri, o grande desafio imediato do Congresso Nacional é a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje aos governadores de que quer mais dinheiro, reforma da Previdência. Precisa mais de verbos, reforma da Previdência. Estabilidade econômica, reforma da Previdência. Aprovar a reforma da Previdência, o senhor que é uma autoridade em se tratando aí de opinião pública, é bom ou tira votos? Depende muito de qual é o seu eleitorado, né? Você tem um eleitorado de voto de opinião, que é o meu, no caso, né? Que via redes sociais, né? Boa parte da renovação que esteve no Congresso foi pelo voto de opinião, por redes sociais, e você tem uma exigência muito grande por responsabilidade fiscal, então acaba sendo algo, evidentemente que você tem parcela do eleitorado que discorda, que apesar de ser um voto de opinião, as opiniões pelas quais votaram em você podem divergir, né? Mas acho que hoje, no meu caso, em caso de outros parlamentares, principalmente os mais novos, é positivo votar a reforma previdenciária, mas também depende muito do estado de onde é o parlamentar, né? Eu sou do estado de São Paulo. Mas chega a ser uma cobrança? Tem cobrança, acho que nos estados do Sudeste, principalmente, acho que tem uma cobrança significativa no eleitorado de opinião, especialmente de centro, centro-direita e de direita. Agora, dos parlamentares do Norte e do Nordeste tem uma pressão contrária, e uma pressão contrária que é bem mais poderosa e organizada do que a pressão favorável, né? Porque é uma pauta que é de benefício difuso, é de interesse público, não é de interesse de uma corporação específica e mexe nos interesses de muitas corporações. Então, você tem lá diariamente no Congresso Nacional a associação de juízes, de promotores, de oficiais de justiça, os policiais legislativos, policiais militares, sindicatos de professores, de bombeiros, enfim, todo tipo de corporação fazendo pressão para que a sua categoria tenha uma aposentadoria especial ou tenha os impactos da reforma previdenciária amenizada. E não existe sindicato de interesse público para fazer uma pressão semelhante. Agora, como é que vai ser essa campanha? Porque o MBL vai participar, o senhor que era do Movimento Brasil Livre, o MBL vai participar da campanha que vai se fazer nas redes sociais e também nas ruas em favor da reforma da Previdência? A gente faz campanha a favor da reforma previdenciária há 3 anos já, desde o governo Dilma, inclusive, quando o ministro Joaquim Levy, né, que é apesar do discurso hoje, né, oposicionista de que é um absurdo ter um ministro ultraliberal que vai entregar o Brasil, que é da Escola de Chicago, nós tivemos no governo petista um ministro adepto da Escola de Chicago que também quis promover uma reforma previdenciária que foi defendida pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive por lideranças do então governo, que hoje são lideranças da oposição. Então, com certeza... O Joaquim Levy, exatamente. Com certeza é a pauta número 0 do Movimento Brasil Livre, do meu mandato. Acho que
se a gente conseguir promover uma reforma previdenciária que efetivamente cause um impacto fiscal significativo, uma economia de pelo menos uns 600 bilhões de reais, a gente sabe que veio o texto original, né, a economia prevista inicialmente de 1 trilhão e pouco mais de 100 bilhões de reais, mas você sempre tem as alterações que são feitas no Congresso Nacional, e as alterações geralmente, dado esse cenário de pressão das corporações, é para afrouxar o texto e não para deixar ele mais rígido. Agora, o que vai mudar? Que o senhor já percebeu que não tem jeito que não passa? Não, tem dois pontos que já são consenso, praticamente até o governo já aceitou, que é o BPC e a aposentadoria rural, né? O benefício de prestação continuada, que envolve a camada mais socialmente vulnerável da população, a aposentadoria rural da mesma maneira, mas são dois pontos que não têm grande impacto fiscal, né? Acho que algo em que o governo deverá ser derrotado é a questão de uma fase de transição para o funcionalismo público, né? Que não existe no texto original, e é um ponto em que partidos como o PDT, que tem interesse de votar a reforma, de debater a reforma, mas que tem discordâncias de mérito, batem bastante, né? E em outros pontos, como o sistema de pontuação, né? O governo tem essa proposta hoje, né, de ter 100% de você receber a aposentadoria integral só se tiver o tempo de contribuição de 40 anos, somado aí à idade mínima de 65, né? Aí acho que essa proporção, né, a idade mínima, que é um dos pontos centrais da reforma, deve diminuir. Não acredito que vá se manter 65, 62, como é proposto pelo governo. Eu, especialmente, defendo até 65, 65, né? Até um texto mais rígido que o governo, mas não acredito que vá, não como político aqui, não definindo minha posição, mas o que eu acredito que vai acontecer, né? Fazendo análise, fazendo avaliação, eu acho que é o que sobrevive. Né? Agora, deputado, por incrível que pareça, existem alguns deputados, alguns grupos na Câmara que defendem até uma reforma da Previdência muito mais profunda, né? Porque é muito evidente a diferença entre uma aposentadoria no serviço público, aposentados aí de 70 mil reais, de 60 mil reais, acima até do teto de 39 mil reais. E o ministro hoje mostrou lá o judiciário com aposentadorias médias, aposentadoria média de 29 mil reais. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a média fica ali em 26 mil reais a média. Significa que tem muitos que ganham muito mais. E no Executivo, que são os ministérios, o patinho feio daqui, desta ilha da fantasia chamada Brasília, a média de aposentadoria é de 8 mil. É pouco para Brasília, mas para o cidadão, que é a média de R$ 1.300. Quer dizer, há quem defenda uma reforma da Previdência justa de uma só vez, ou seja, ninguém recebe mais do que 5 mil reais. Eu defendo, eu especialmente defendo, e inclusive durante a discussão da reforma do texto proposto pelo então secretário Marcelo Caetano, né, com o ministro Henrique Meirelles, nós propusemos, né, nós fomos atrás da assinatura de 171 parlamentares para conseguir que fosse analisada na comissão especial, que analisava a presidência, então relatoria do deputado Arthur Maia, uma emenda aditiva que instituía um regime que foi estudado, estruturado durante mais de 20 anos pela FIP, né, professores de Administração e Economia da Universidade de São Paulo, em que instituía um regime em que você mantinha o sistema de repartição, só que com um teto de R$ 2.000, que esse teto já abarcaria 80% dos brasileiros, com um outro pilar de renda mínima, justamente para contribuir com aquele que nunca conseguiu contribuir para a Previdência, que é o caso de muitos que hoje recebem aposentadoria rural, né, ter uma renda mínima, somado com um pilar de capitalização que seria utilizado o dinheiro do FGTS, que na nossa avaliação hoje é praticamente um assalto ao trabalhador. Durante o governo Dilma rendeu menos do que a inflação, ou seja, basicamente o governo pegando dinheiro do trabalhador, jogando no lixo sistematicamente. A gente gostaria de transformar o FGTS num fundo de seguro-desemprego e capitalização para que, somado à repartição geracional com o teto de R$ 2.000, com a renda mínima, com a capitalização, nós tivéssemos um sistema financeiramente, né, do ponto de vista fiscal, equilibrado e sustentável, e, ao mesmo tempo, a gente conseguisse manter a camada de proteção social. Agora, como é que... O senhor quase foi relator, né, da reforma? Eu quase fui relator? Eu quis ser relator. Falar que eu quase fui relator não, porque essa é generosa demais. Não, mas eu ouvi dizer que o senhor seria o relator num determinado dia lá, antes da escolha de Samuel Moreira, que é do PSDB, estava todo mundo dizendo, não, acho que vai ser o Kim Kataguiri. Mas aí depois acabou que não foi. O que aconteceu ali que não deram relatoria para o DEM? É porque o PSDB pediu? Eu sinceramente não sei.
Ninguém lhe comunicou? Esse não teve Porque o senhor, grandes pelo jeito, está estudando comunicações. bem o assunto. Não, eu pleiteei, para mim é o principal assunto que vou me esforçar no mandato para ser levado em frente, né? Evidentemente que tem outras pautas, mas é o principal problema do país e precisa ser tratado como tal, né? Mas politicamente eu reivindiquei, comuniquei o presidente da Câmara, comuniquei o ministro da Economia, comuniquei o líder do meu partido, o deputado Elmar Nascimento, mas não obtive resposta. Tentei tanto na CCJ, né, para admissibilidade, constitucionalidade, técnica jurídica e adequação ao coordenamento jurídico, como agora na Comissão Especial de Mérito, mas não posso dizer que quase fui, porque eu nunca recebi nenhum aval de, olha, Kim, está quase dando certo. Então... O deputado, o senhor foi eleito ali numa onda muito antipetista e trabalhou muito nesse sentido, anti-esquerda, né, com a proposta nova, a nova direita do Brasil, é um liberal convicto e tal, e acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro. Qual é hoje a posição do senhor, do DEM, eu sei mais ou menos qual é, do senhor com relação ao governo Jair Bolsonaro? É a mesma posição do início, né? Uma posição de independência. Eu acho que no início eu pessoalmente tinha mais esperanças de que as coisas fossem andar mais rapidamente, de maneira mais organizada, por parte do governo, né? Tanto de organização interna como de interlocução com o Congresso Nacional. Confesso que eu esperava mais, mas a minha posição de independência se mantém. As pautas liberais que vêm do governo, não só voto, como milito a favor e converso e dialogo com os parlamentares para que seja aprovado. Muitas das pautas, eu faço parte, uma das comissões que sou mais atuante é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Praticamente todas as pautas que o governo quer barrar, que é uma comissão em que basicamente estou isolado ali ideologicamente falando, porque é uma comissão majoritariamente formada pelo PCdoB, pelo PSOL e pelo PT. É uma comissão que todos vão para lá, todos pedem para ir para lá. Exatamente. É onde que tem voto, né? É difícil você ter liberais ali ou conservadores naquela comissão. Mas geralmente o alinhamento da pauta do governo na comissão tem sido o meu alinhamento, então eu tenho trabalhado como uma espécie de freio ali para as pautas antiliberais que têm sido enviadas para a CETASP. Então, eu tenho um posicionamento independente nas pautas antiliberais. Eu lembro que na primeira semana, ainda nem tinha comissão instalada de votação em plenário, né, eu discordei do posicionamento do governo de aumento, que ia proporcionar um aumento de gastos, né, que era a equiparação de salários dos ex-funcionários de uma empresa estatal de transporte do Rio Grande do Sul, né, que o governo foi favorável num acordo com o Centrão. Eu fui contra, me posicionei contra. Então, é uma posição de independência, mas, inegavelmente, eu tenho um alinhamento com a equipe econômica. Como é que o senhor está vendo essa questão agora de vir a criação do Ministério das Cidades para atender o Centrão para votar a reforma? Eu acho negativo. Acho que a atual estrutura... Primeiro que eu acredito que o presidente deveria ter mantido a promessa de ter 15 ministérios, que para mim 15 ministérios já é muito, né? Mas eu tenho uma visão um pouco mais radical em termos de orçamento. Estudos mostram ali em termos 23, até 23. E de organização administrativa eu tenho uma visão mais enxuta do que o presidente Jair Bolsonaro, mas... não acho que essa seja uma concessão positiva. Acho que é possível, sim, você ter uma esplanada dos ministérios com nomes técnicos, você pode ter participação política, você pode ter indicação política, mas com nomes técnicos, mantendo uma boa interlocução com o Congresso Nacional e levando as pautas do governo em frente. Não acho que você precisa liberar para qualquer tipo de nomeação política para você ter governabilidade. Acho que dá para você governar tendo indicações técnicas, escutando os partidos políticos nessas indicações técnicas, mas sem nenhuma espécie de toma lá da cá em termos de indicação sem critério. Né? E que avaliação o senhor faz dos ministros? Acho dos ministros que eu tenho mais contato, né, especialmente o ministro Paulo Guedes, a ministra Tereza Cristina, o ministro Tarcísio, que são dos meus focos, pelo menos até agora, de atuação do mandato, eu vejo uma atuação positiva. Agora, inegavelmente que nos outros temas, nas outras pautas, que eu não tenho muita atuação dentro do parlamento, mas que chamam a atenção via imprensa, via redes sociais, você tem muitos setores que deixam a desejar, né? Você tem a questão agora, mais recentemente, do Ministério da Educação, que tanto na administração do ministro anterior como nessa, você enxerga, né? Isso acho que até consenso entre parlamentares que são mais alinhados com o governo e parlamentares da oposição, uma falta de planejamento, uma falta de estrutura para saber efetivamente onde é que a gente quer chegar nesses 4 anos de governo,
qual é a atenção que a gente vai dar para a educação básica, qual vai ser a estrutura da educação básica, o orçamento da educação básica, a estrutura do ensino superior e o financiamento do ensino superior, que é algo que eu acredito que mesmo no governo de transição do Michel Temer, você teve a reestruturação do ensino médio, você teve um aumento do investimento na educação básica, em detrimento do ensino superior, mas ainda assim havia um planejamento, não era algo feito de maneira descontrolada, que é algo que a gente observa hoje. Agora vieram os cortes, né, nas vieram os cortes, Como é que o senhor avalia? Que a minha maior crítica aos cortes é essa falta de planejamento, né? Eu defendo 1000% que você tenha uma diminuição do investimento no ensino superior para focar no ensino básico, que é efetivamente onde você mais combate a miséria, combate a pobreza, gera emprego, gera renda e faz com que efetivamente aquele cara tenha condição de se tornar um profissional, de ir para o mercado de trabalho, fazer um curso técnico, aumentar a sua produtividade, ou de ingressar numa universidade pública ou privada. Mas não dá para você cortar de sopetão 30%, ainda mais no clima fiscal que hoje os seitores vivem, né? Existe uma irresponsabilidade por parte dos seitores, principalmente em relação a pagamento de folha, né? O populismo eleitoral ali de aumentar o salário de todo mundo, ter jardineiro ganhando R$7.000, existe. Mas, ainda que exista esse populismo, não dá para você fazer esse corte penalizando aqueles seitores responsáveis de supetão. Olha, deputado, dados do IPEA mostram que o governo federal gasta 30 bilhões de reais com as universidades. É um número mais ou menos 30 bilhões, só gastos, não folha de pagamento. Eu não tenho esse dado, mas deve ser superior ao... sem dúvida. No Brasil, em todos os setores e ministérios, as folhas são superiores ao investimento. De matar de inveja. É o mesmo que se gasta em todo o ensino fundamental, todo o ensino até a universidade. O que acontece é o seguinte, a União não investe no ensino fundamental, não tem professores contratados, pouquíssimos, acho que 80, para uma escola pública lá do Rio de Janeiro, que o presidente quer criar escolas militares agora nas capitais, que é o primeiro grande investimento público nesse setor. Mas, bem, falta, o que o senhor disse, foco. Se houver a mudança de foco, o que tem que fazer com essas universidades que foram criadas assim? A estratégia brasileira de educação é assim, e como mudar isso? Boa, excelente pergunta, né? Não é o meu setor, é a minha profissão, não é minha área de atuação, mas eu pessoalmente, de maneira superficial e geral, né, o que eu acredito que possa ser feito a curto, médio prazo, pensando no longo. O que eu defendo pessoalmente, que é uma medida que inclusive teria de passar pelo Congresso Nacional, uma cobrança de mensalidade nas universidades públicas, de quem pode pagar, e na proporção do que pode pagar, ou seja, tem condição financeira de pagar 100%, paga 100%, 80%, 60%, 40%, 20%. E a gente nem precisa inventar os critérios que já existem, o ProUni. A gente pode utilizar exatamente os mesmos critérios do ProUni para a cobrança de mensalidade nas universidades públicas e reverter esse dinheiro não para as próprias universidades, mas para um fundo de educação básica que seria repassado aos municípios. Então, a meu ver, a gente resolve três problemas numa cartada só. Um problema, financiamento da educação básica. O outro problema é a injustiça social que você tem hoje, que a chance de um filho de uma família que tem renda familiar per capita inferior a R$250, ou seja... Passar na federal, né? Passar numa federal, ou qualquer universidade pública, é de menos de 3%. Ou seja, o mais pobre que proporcionalmente... Dependendo do curso, paga mais... É absolutamente impossível. O mais pobre que proporcionalmente paga mais imposto, porque imposto é no consumo, nem na renda, nem no patrimônio, financia o cara que está estudando na universidade pública, é mais rico. E a última solução, só para... Sei que está apertado o tempo, o último ponto de solução é que você dá um planejamento, pelo menos, para que esses reitores, a longo prazo, consigam planejar seu orçamento. Duas coisas. A primeira é que, às vezes, a gente fala assim, e você tem exemplos. Não, filho de fulano, filho de pessoa pobre e que estudou e passou. Gente, isso aí é um caso especial de pessoas que têm realmente meios de fazer isso sozinho, mas não é a média nacional e não é nem a minoria, é uma exceção de alguém que passe num curso, por exemplo, de medicina. E sobre esse projeto é interessante, existem já projetos assim de que os formandos contraem dívida, tipo FIES, mas se ele não encontrar emprego, ele não pagaria. E os cálculos aí são de uma adesão muito boa e cerca de menos de 10% de inadimplência, ou seja, as pessoas conseguem emprego em 90% e aí realimenta o sistema. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente, hoje com o deputado Kim Kataguiri.
é o líder do MBS, o MBL, o Movimento Brasil Livre, que chegou aqui com a nova proposta e que estamos aqui mostrando para você.